Está começando o Centro do Debate, um podcast onde a gente busca aquilo que é essencial sem inflexões. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da região sul do nosso país. E o nosso convidado é o presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Ex-governador do Rio Grande do Sul, advogado, delegado da Polícia Civil. Ele exerceu por 37 anos o serviço público. Portanto, sem dúvida, um dos servidores mais experientes ao chefiar a Polícia Civil e ser presidente também do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Eleito vice-governador em 2018 com o governador Eduardo Leite, ele exerceu também a função de secretário de Segurança Pública do Estado e idealizou e implementou o programa RS Seguro, que é uma referência nacional em segurança pública. Assumiu o governo do Estado em março de 2022 e atualmente é diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Uma honra sempre, governador Ranolfo, a gente poder estar aqui no nosso podcast Centro do Debate. Eu queria começar falando um pouquinho, que o senhor nos falasse um pouco sobre o BRDE. Eu queria lembrar que ele foi criado em 15 de junho de 1961, pelas mãos, na época, de Leonel Brizola, também o Celso Ramos, que era o governador de Santa Catarina, e o Ney Braga, que era o governador do Paraná. Essa visão bastante arrojada na época. E o BRDE continua, 64 anos depois, com esse papel estratégico? Sem dúvida alguma. Primeiramente, Jairo, quero dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar participando aqui do podcast Centro do Debate. Acho que, com certeza, estaremos contribuindo aqui com a sociedade gaúcha, né? Conversando um pouco a respeito desses temas todos que tu nos traz aí. Vamos iniciar pelo BRDE. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, como tu disseste, né? No dia 15 de junho próximo, nós estaremos completando 64 anos de vida. Nosso 64º aniversário. O banco nasceu lá em 1961, por uma iniciativa dos 3 governadores do extremo sul do país, governador Leonel de Moura Brizola, do Rio Grande do Sul, Celso Ramos, de Santa Catarina, e o Ney Braga, do Paraná. Qual era a visão desses governadores naquela época, há 64 anos atrás? Era a visão de que o extremo sul necessitava de uma instituição, de um banco de fomento, de um banco de desenvolvimento regional, pois eles já tinham a visão à época de que a União, na centralidade, não tinha aquele olhar que deveria ter para o extremo sul do Brasil. Então, eu não tenho dúvida alguma do acerto dessa decisão tomado por esses 3 homens públicos, tão bem representavam esses 3 estados do extremo sul do Brasil. O banco tem 64 anos de existência. A história do banco fala por si só. E eu quero aqui trazer algumas questões que, para mim, são fundamentais para que a gente chegue a esse momento que estamos agora. Primeira delas, a governança do banco. O banco é um banco público extremamente enxuto, que pertence aos 3 estados do Sul. Cada estado tem direito a 2 diretores, então tem 2 diretores do Rio Grande do Sul, 2 de Santa Catarina e 2 do Paraná. A presidência do banco é exercida num rodízio entre os estados. A cada 16 meses, um dos estados indica quem vai presidir pelos próximos 16 meses o banco. Eu estou à frente da direção do banco, como diretor-presidente, desde 1º de julho de 2024. Eu sucedi ao diretor-presidente João Paulo Kleinubing, indicado e que representava, naquele período anterior, o estado de Santa Catarina. O meu mandato, por assim dizer, como diretor-presidente do banco, encerra no próximo dia 31 de outubro do presente ano, 31 de outubro de 2025, e aí então eu passo o bastão ao estado do Paraná, que vai desempenhar essa função por 16 meses. Então, a primeira questão que eu gosto de salientar é essa. A segunda, né? Nós somos um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. Se eu tiver R$1 para emprestar, eu tenho que emprestar irmãmente 1/3
ao estado do Rio Grande do Sul, 1/3 ao estado de Santa Catarina e o terço que resta aí ao estado do Paraná. Ou seja, não tem como um estado querer ter uma influência maior dentro dessa governança. Um equilíbrio. Assim, há um equilíbrio, exatamente. Desde da sua governança administrativa, com a presidência do banco, e toda a nossa normatização, operacionalização, enfim, para aquilo que nós estamos aí fazendo já há 64 anos de existência. Também eu aproveito esse momento, Jairo, para trazer alguns dados que para mim são fundamentais, né? Como eu disse, é um banco enxuto. Nós temos agências em Porto Alegre, em Florianópolis e em Curitiba. Nós temos regionais, escritórios de atendimento, 4, 5 por estado. Eu vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Temos uma representação em Caxias do Sul, uma em Passo Fundo, uma em Pelotas e a 4ª representação em Lajeado. Temos escritórios no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Pela proximidade com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Temos ainda escritório em Campo Grande, onde atuamos muito no Mato Grosso do Sul, né, e até cabe depois fazer uma referência com relação ao Mato Grosso do Sul. E temos um escritório que abrimos recentemente, em fevereiro desse ano, em Brasília, na capital federal, exatamente pela proximidade com os nossos principais fundings. O que são os fundings, né? São as nossas fontes de recursos. Aqui também é importante dizer, o BRDE amadureceu muito ao longo dos tempos. Se eu pegar o ano de 2016 até 2016, 2017, o BNDES era responsável por 99% dos recursos que o BRDE colocava no mercado. A partir daquela época, houve uma diversificação de fontes, de fundings, né? Buscando especialmente fundings internacionais. Hoje nós temos aí a Agência Francesa de Desenvolvimento, temos o BEI, o Banco Europeu de Investimentos, temos a CAF, que é o desenvolvimento cooperação, desenvolvimento, exatamente. Temos o Banco Mundial, o BID, o BIRD, temos o Banco dos BRICS, aprovado há bem pouco tempo, 350 milhões de dólares na última reunião da COFIEX, né? E esse valor específico, abrindo aí uma exceção à nossa regra geral, específico para o Rio Grande do Sul, em razão da catástrofe que nós vivenciamos, né, em maio de 2024, e tu sabe muito bem, né? Esteve à frente liderando aí aquele momento que foi um momento assim extremo para todos nós gaúchos e gaúchas, né? Esse banco que trabalha dessa forma tem hoje, Jairo, 500 servidores, ou seja, é um banco extremamente enxuto. Eu vou compartilhar com aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Muitas vezes as pessoas, não, o banco não pode dar lucro. Mas eu quero trazer aqui o nosso resultado do ano passado. Nosso resultado foi quase R$500 bilhão, 480 milhões de reais, né, de resultado positivo. Ou seja, é um banco que faz o seu papel e não dá prejuízo ao Isso é poder investido público. novamente? É reinvestido novamente, exatamente, nesse sentido, né? Um dos fundings que nós temos é o recurso próprio do BRDE, que é esse que retorna na forma de resultado positivo. Então, hoje, o BNDES, eu dizia que antigamente era 99%, pegar o dado de 2024, o BNDES representou 53%. Ou seja, as demais fontes, né, foram tomando e tendo um papel importante. Ao longo de 2024, Jairo, nós chegamos a quase a cifra de 6 bilhões de reais. Isso acho que é um recorde isso, né? Um recorde da história do banco. 5 bilhões 976 milhões que irrigou, fomentou o desenvolvimento econômico e social do extremo sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje com um patrimônio líquido, eu vou dar um dado aqui, do nosso balanço de 2024, 31 de dezembro de 2024, nós estamos com um PL de 4,5 bilhões de reais. Se eu pegar o dado
que nós devemos estar fechando o semestre agora no final desse mês de junho, isso vai chegar a 5 bilhões, né? Ou seja, em meio ano nós estamos crescendo 500 milhões de reais aí. Nós temos uma carteira de crédito hoje que chega a 22 e alguma coisa bilhões de reais, a nossa carteira de crédito. O nosso ativo somado aí chega quase a 26 bilhões de reais. Então são números muito importantes, né, para o banco como um todo. O banco, e aí respeitando, antes que tu me pergunte, tenho certeza vai me questionar isso, respeitando até a vocação do extremo sul do Brasil. Ranolfo, qual a área de maior investimento, a área de maior atuação do BRDE? É a nossa vocação natural dos 3 estados. É o agronegócio, né? Chega aí, se eu pegar a cadeia do agro como um todo, dá 47%, 48%. Né? Se assemelha muito... vocação comum, Paraná, Santa Catarina. Eu vou pegar o exemplo de Santa Catarina, muito na questão da proteína animal, que nós aqui também temos, né? Proteína animal, não tanto quanto a soja, mas a cultura bovina, avícola, suína. Então, também a proteína importante aqui. E o estado do Paraná, com o cooperativismo, que nem nós temos aqui, com a soja, né, fazendo acontecer, enfim. Então, a agricultura é o grande carro-chefe. Nós, BRDE, fomos ao longo de 2024, e assim nos últimos 5 anos, o maior repassador de recursos da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, a tecnologia e a inovação também é muito do DNA do BRDE. Esses dados todos, né, para nós são dados que nos orgulham, porque realmente, efetivamente, o banco está no caminho certo. O que o BRDE fez para o Rio Grande do Sul em razão da catástrofe? E é importante que eu diga, fizemos para o Rio Grande do Sul nesse momento, como já havíamos feito para Santa Catarina, quando vivenciou, se não é igual, mas situações muito semelhantes, e da mesma forma o Paraná. A primeira coisa que nós fizemos, depois daquele período de maio de 2024, e também aqui já o BRDE, a nossa sede em Porto Alegre, fica ao lado do Paço Municipal, foi atingido, na rua Uruguai, a 50 metros do mercado público. Nós ficamos mais de 30 dias sem entrar no banco, porque a água na Uruguai chegou a 1,85 m, né? Então, vivemos na pele aquilo que a grande maioria da população gaúcha vivenciou naquele momento catastrófico de maio do ano passado. O que a nossa primeira atitude? A prorrogação do vencimento de todos aqueles negócios que os clientes tinham conosco, né? Imaginem o senhor, a senhora, o empresário, a empresária que foi vitimado pela enchente, e no dia seguinte bate à sua porta um boleto do BRDE cobrando uma dívida anterior. Então nós prorrogamos esses vencimentos por 1 ano, isso aí chegou à cifra de quase 1,5 bilhão de prorrogações, foi a primeira coisa que nós fizemos. Trabalhamos junto com o BNDES na questão emergencial, de novos recursos emergenciais, e criamos um programa por determinação do governador Eduardo Leite, denominado Enfrente RS, com dinheiro de um fundo existente no banco. Esse dinheiro que lá está é do Estado do Rio Grande do Sul, o fundo denominado Impulsiona Sul, que serviu para fazer equalização de juros. Então nós alavancamos aí 350 milhões de reais e priorizamos 5 segmentos: concessionários do mercado público de Porto Alegre, permissionários da Estação Rodoviária de Porto Alegre, da mesma forma com relação à CEASA, nossa central de abastecimento, né? Empresários do 4º distrito de Porto Alegre, e também bares e restaurantes. Aí esse programa Enfrente RS chegava com 5 anos para pagar, os primeiros 12 meses, o primeiro ano absolutamente de carência, então começava a pagar efetivamente no 13º mês até o 60º mês, com um juro fixo de 10% ao ano. Eu tenho ainda na memória aqui, vamos supor, aquele que pegou R$1 milhão e vai pagar ao final dos 5 anos fixo
1.331.000, ou seja, 32% de juro fixo ao longo de 5 anos, né? Então, efetivamente, foi uma maneira de nós auxiliarmos a sociedade gaúcha e esse dinheiro foi muito rapidamente colocado no mercado. Hoje já não temos mais isso, né? Então, o BRDE também, no momento de crise dos estados, e o exemplo dessa maior catástrofe já vivenciada por nós gaúchos, ele cai como uma luva, por assim dizer, aqui nessa nossa conversa de hoje. Presidente, o senhor falou em diversificação, né? Buscar novos parceiros, né? O senhor esteve na França no dia 6 de junho e assinou uma parceria muito importante com a agência francesa, mais de 120 milhões de euros, né? Qual é o impacto disso e qual a área de atuação, né? Se falou muito em sustentabilidade. O que isso traz aqui para a região sul? Aqui também, Jairo, é importante teu questionamento. A Agência Francesa de Desenvolvimento foi o primeiro multilateral internacional. Lá em 2018 nós fizemos a primeira contratação com a FD. Naquela oportunidade foram 50 milhões de euros. Depois, em 2020, foram 70 milhões de euros. 2022, inclusive, foi assinada no Palácio Piratini. Eu era governador do estado à época, foi a terceira contratação com a FD, 100 milhões de reais, e agora essa de 6 de junho, a maior contratação da história, chegando ao valor de 120 milhões de euros. Sim, que dá o quê? 800 milhões 770 milhões, né? O câmbio flutua um pouco, enfim, mas em torno disso aí, quase 800 milhões de reais. Para que se destina esse dinheiro? Esse dinheiro é exatamente para programas que tenham a ver aí com a sustentabilidade. E aí também eu saio um pouco da FD e vou aos números de 2024. Um dado que eu não reportei aqui, que eu vejo que é importante. Eu dizia que para nós a tecnologia e inovação é importante, está no DNA do banco, é verdade, mas a sustentabilidade também. De todos os nossos negócios de 2024, Jairo, 82% dos negócios, quase 4,9 bilhões de reais, estavam ligados ao menos a um dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da nossa organização, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Então, a sustentabilidade sempre está presente e nessa questão específica da FD também, todos aqueles projetos sustentáveis poderão ter cobertura, guarida, enfim, busca nesse valor, nessa contratação que nós fizemos com a agência francesa. O senhor participou, o BRDE participou também do RS Day, né? Que foi uma inovação. Existe já tradicionalmente o Brasil Week, o Brazilian Week, que é um momento de discussão, interação com os fundos, com investidores, de discussão do Brasil em Nova York. E o Rio Grande do Sul teve presente, uma missão, o governador Eduardo Leite liderou isso, o BRDE estava presente. Como é que é a importância de mostrar ao Rio Grande do Sul, o senhor já foi governador, nesse momento, né? Porque nós queremos novos investimentos. Qual foi a importância dessa participação? Sem dúvida alguma, Jairo, aqui também é outra questão que tu traz, que do meu modo de ver, de extrema importância, né? Essa semana do Week Brasil, com a primeira vez com o RS Day, o Dia do Rio Grande do Sul, ela é de extrema importância. É de extrema importância. E mais, o que dizer, a semana inicial do mês de junho, nós tivemos também uma questão internacional relevante que não participou o Rio Grande do Sul direto, mas Brasil e França. Essa agenda do presidente na França, com grandes empresários brasileiros, ou seja, isso é fundamental sempre para que o Estado, para que o nosso país se coloque na vitrine, por assim dizer. Eu tive a oportunidade de participar deste evento do RS Day com o governador Eduardo Leite, em Nova York, e lá a gente vê a entrada que o Estado do Rio Grande do Sul consegue fazer, consegue se colocar, né, no mundo, por assim dizer, seja em grandes fontes de investimentos, né, em grandes fundos de investimento, seja nos grandes empresários. Estivemos lá, eu não vou aqui
relatar um a um, mas participando de várias agendas de grandes empresas mundiais. Vou citar o BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, né? Estivemos lá nessa reunião, demonstrando, o governador demonstrando o Rio Grande do Sul. E aí também, Jairo, é importante que a gente diga, né, a qualidade das nossas apresentações, a qualidade do governador Eduardo Leite no fazer a explanação, mostrando o Rio Grande do Sul, mostrando os nossos potenciais, mas, né, o governador sempre falando na língua do lugar onde ele está. Então, o inglês fluente, né? Que muitas vezes a pessoa pode pensar assim, não, para aí, que bobagem é essa? Não precisa, não. Isso é uma questão fundamental. Eu digo assim, do mais simples vendedor, né? Dele conseguir conversar no mesmo nível daquele que ele está oferecendo um produto. Então, de uma certa forma, se nós formos fazer um comparativo, o que os estados fazem nessa Semana do Brasil, nos Estados Unidos, é exatamente isso. E nós fomos muito bem lá, e não tenho dúvida alguma dos resultados que iremos colher com o RS Day. O RS Day, eu disse lá, participei do almoço, é o primeiro de uma série. Talvez daqui no 10º RS Day nós estejamos bem mais craques do que este primeiro, com certeza. Mas tudo tem que ter um início, e o nosso início foi muito bom. Presidente Ranulfo Vieira Júnior, o Rio Grande do Sul se rebelou, liderado lá pelo Getúlio Vargas, contra a política do café com leite, né? Era São Paulo e Minas, né? Que dominava o cenário. O Brizola, quando chamou Santa Catarina e Paraná para criar, ele também queria buscar um caminho alternativo, né? Essa hegemonia. Há espaço hoje para um projeto de desenvolvimento autônomo, a partir dessa vivência que o senhor falou aqui, dessa missão que teve em Nova York, agora mesmo o senhor esteve na França, quer dizer, há espaço para um projeto autônomo no Rio Grande do Sul? Sem dúvida alguma, Jairo. Eu vejo com bons olhos, tenho certeza, né, que há espaço para isso. Eu vou trazer um tema muito presente e que nós, o BRDE, dos 3 estados, os 3 estados têm trazido isso muito, e não é nada contra qualquer região do nosso país, do nosso querido país. Mas nós temos o fundo constitucional, chamado fundo constitucional. O Nordeste tem o seu fundo constitucional, o Norte tem o seu fundo constitucional e o Centro-Oeste tem o seu fundo constitucional. Nós, no Rio Grande do Sul, regiões Sul e Sudeste, não dispomos dessa ferramenta. Eu vou fazer um comparativo aqui com o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil. Se eu for comparar as taxas de juros do BRDE, do extremo sul do Brasil, com as taxas de juros praticadas pelo Banco do Nordeste brasileiro, eu vou estar sempre perdendo, Jairo. Por quê? Porque eles utilizam o Fundo Constitucional do Nordeste para fazer a equalização de juros, né? Ou seja, subsidiam o juro para aquele investidor, empreendedor que vai para o Nordeste, coisa que eu não tenho como fazer porque nós não dispomos disso. Então, essa é uma bandeira que nós estamos trazendo, levamos ao Cláudio Bir, presidente da FIEG, que tem defendido com muita garra isso, nós levamos a ele. A nossa bancada federal gaúcha está com uma visão, e não é a visão de retirar esse fundo de Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não, é que nós tenhamos um tratamento igualitário. Isso é fundamental para esse desenvolvimento, pela igualdade, eu diria assim, né? Eu, quando concorro, e por uma questão ética não vou aqui nominar empresas, áreas, enfim, mas quando eu concorro, por exemplo, com um empreendedor entre a opção do Nordeste ou do sul do Brasil, do extremo sul do Brasil, se eu depender exclusivamente da taxa de juro, com certeza nós vamos perder. Então nós temos que equacionar isso aí. Então é uma bandeira que nós temos que levar adiante. E aí tu é um homem político, sabe muito bem como as coisas funcionam. Dos 513 representantes, deputados federais, representantes do povo que nós temos na Câmara dos Deputados, 256 é o número do somatório das bancadas do Sul e Sudeste, ou seja, 256 mais um voto
já tem condições. Depois, claro, a briga no Senado é outra coisa, mas para dar início, dar o start a essa questão. Então nós estamos muito atentos a isso, isso seria de extrema importância para o Sul e para o Sudeste do Brasil também. E claro que aqui muitas vezes as pessoas olham, né, com um olhar para quem olha para São Paulo, que é diferenciado, mas não é. O Rio Grande do Sul não é o estado de São Paulo. O Santa Catarina é da mesma forma, o Paraná, o interior do Paraná. Então nós temos que ter essa visão que eu vejo como importante. O senhor foi delegado de polícia e foi, sem dúvida, um dos mais reconhecidos e respeitados. Como chefe, né, da Polícia Civil, o senhor fez uma grande renovação, uma grande mudança, né, uma nova geração que ascendeu e representou no senhor essa mudança, a modernização da Polícia Civil gaúcha, que hoje é uma referência nacional. O senhor foi eleito, foi secretário de Segurança Pública de Canoas, prefeito Luiz Carlos Busato. O senhor foi eleito vice-governador, assumiu a Secretaria de Segurança num quadro bastante caótico. Eu recordo, né, quando o senhor assumiu e o governador Leite, era uma situação muito difícil. Os piores indicadores foram em 2015, né, e especialmente 2016. E eu queria discutir sobre a questão do RS Seguro, que foi um projeto que o senhor idealizou juntamente com o governador. E só para trazer alguns dados para aqueles que estão nos acompanhando, veja, nesse período o programa gerou uma queda de 90% do roubo de cargas, 87% do roubo de veículos, 86% do roubo ao comércio, 83% de queda no latrocínio, 52% nos homicídios, comparando sempre com aqueles indicadores lá de 2015, 2016, né? Como é que o senhor avalia essa experiência? Porque hoje o Rio Grande do Sul sem dúvida, um vitrine para o Brasil. Essa experiência que o senhor, juntamente com o governador, liderou. Bom, Jairo, eu quero aqui aproveitar a oportunidade que está me dando e vou começar tudo lá pelo início, né? Tu recordasse aí que eu fui chefe da polícia e que nós começamos a transformar a Polícia Civil a partir daquele momento. Eu acredito que sim, foi um momento importante. Quero aqui também dizer, nós estávamos muito bem amparados pelo governador da época, o governador Tarso Genro. Era um homem que tinha uma visão para a questão de segurança pública, tinha sido ministro da Justiça anteriormente a ser eleito governador do Rio Grande do Sul. Então era um homem que efetivamente conhecia, tinha um olhar diferente para a segurança pública. Isso também nos auxiliou, sem dúvida alguma, né? Mas ali, o que a gente fez? Uma série de concursos públicos, renovando os concursos públicos, né? Nós criamos à época, e aí eu me lembro que discuti muito tempo com um quadro que chegou a trabalhar contigo, ser secretário teu lá, que foi o Alberto Koptic. Sim. E criamos o DHPP. Foi já o nosso entrevistado aqui. Já foi entrevistado aqui, gosto muito do Alberto. Criamos o DHPP, né, com a visão também do governador à época, Tarso Genro, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Inovação, né? Uma inovação, e ali começou o olhar do Rio Grande do Sul para a questão do homicídio. Por quê? Todos nós sabemos, quem é da área, e até muitos que não são da área, que mais de 3/4 dos homicídios são praticados por organizações criminosas numa guerra entre elas mesmas. E, infelizmente, a sociedade tem um olhar e diz, deixa eles se matarem lá, quando eles estivessem se matando não dá problema. Não, mas o indicador de homicídio, a taxa de homicídio, é a forma que se afere, é a forma que se mede segurança pública em todo o mundo. E nós chegamos a ter aqui no Rio Grande do Sul 30 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, ou seja, é muito alto, né? Muito alto. A ONU recomenda até 10. Seria uma situação de razoabilidade. Acima disso, a ONU começa a tratar como se fosse uma endemia. Nós estamos 3 vezes acima disso, chegamos a estar 3 vezes acima disso. Hoje devemos estar em torno de 11, 12, um pouquinho acima, mas vindo para o número razoável, né? Então ali, sem dúvida alguma, foi um momento importante, essa renovação na polícia, dos quadros, que é normal, natural, né? Nós temos excelentes quadros anteriores a nós, que fizeram a história da polícia, e há de se reconhecer isso também, mas ali foi um momento fundamental. Tive a experiência, depois da chefia da polícia, como secretário municipal de segurança na tua cidade, lá em Canoas. O prefeito à época, hoje deputado federal, Luiz Carlos Busato, me convidou para assumir a secretaria, e fui para lá, assumi a secretaria. Começamos a implantar lá, municipalmente, o RS Seguro, com os 3 I's: integração, inteligência e investimento qualificado. A partir dali, tivemos resultados muito bons em Canoas.
acabou talvez até aquilo que se plantou em Canoas, projetando o nome do delegado Ranolfo. Aí fui pré-candidato a governador, saí de Canoas para ser pré-candidato a governador pelo meu partido à época, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ao lado do nosso grande amigo, querido ex-senador Sérgio Zambiase, e foi até que chegou num determinado momento, início de 2018, conversando os dois partidos, PTB e PSDB, acabamos fazendo essa dobradinha, Eduardo Leite pelo PSDB e delegado Ranolfo pelo PTB. Assumimos o governo do Estado, e aí, ao longo do nossa confecção do nosso projeto de governo, começamos a conversar, eu e o Eduardo, muito a questão da segurança. Realmente a segurança vinha num momento muito ruim, momento mais delicado da nossa história. Criamos... E, inclusive, nacional, né? Nacional, sem dúvida alguma. Sul, né? O RS Seguro, baseado nessas três premissas, né? Integração, inteligência, investimento qualificado, com 4 áreas de atuação. Não adianta só o combate à criminalidade. O eixo 1 é o combate à criminalidade. O eixo 2 é a prevenção. Nós fizemos a prevenção hoje, nós vamos estar prevenindo, estaremos evitando o crime para daqui uma década. Mas temos que fazer esse trabalho. A qualificação do atendimento ao cidadão, o eixo 3, e por fim o 4º eixo, sistema prisional. Nós desmembramos, Jairo, no nosso primeiro ato de governo, desmembramos a secretaria, o sistema penitenciário, criando uma secretaria à parte da segurança pública, né? Eu cheguei nos primeiros 3 meses de governo, ser vice-governador, secretário de segurança, secretário de administração penitenciária, até que em março nós convidamos o Vitor Faccioli, que saía do Ministério Público, procurador de Justiça, e veio para assumir a Secretaria de Administração Penitenciária. A administração penitenciária é fundamental. O que acontece lá tem um reflexo direto na rua. O investimento que se fez ao longo dos 2 mandatos do Eduardo Leite no sistema penitenciário é algo jamais visto. O Presídio Central de Porto Alegre foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, né, como o pior presídio da América, né? Isso se transformou, nós chegamos a ter 5.000 presos no Presídio Central, onde ele foi inicialmente feito para 600, depois fizeram uma reforma, passou para 900, a capacidade dele era 1.300, tinha 5.000 presos. Chegamos a levar o governador Eduardo, em março de 2019, no 3º mês de governo, levamos o Eduardo Leite, a secretária de Planejamento, à época, a Liani Lemos, e o Marco Aurélio, que era o secretário da Fazenda, chamado Núcleo Duro de Governo, lá no fundo da cadeia do Presídio Central, para eles verem, né, a olho nu, que nós tínhamos que investir no sistema penitenciário. Eu sempre brinco, e vou fazer essa brincadeira aqui de novo, o chefe da Casa Civil, à época, meu amigo Otomar Vivian, era para ter nos acompanhado nessa visita ao presídio. Na última hora, não sei porquê, ele inventou uma outra agenda e acabou não participando. Me permitam fazer essa brincadeira com o Otomar, que eu costumo repeti-la sempre. Grande quadro. Grande quadro da nossa política, sem dúvida alguma, mas eu aproveito sempre para brincar com o Otomar. Então, realmente deu certo, a integração está posta, não se desintegra mais as polícias. Aquilo de disputar, e a minha carreira de 20 e tantos anos na polícia comprova isso, de se disputar uma ocorrência, até a tapa, literalmente a tapa na rua, não acontece mais. Acho que não tem mais espaço para isso acontecer. O investimento, se eu somar sistema penitenciário e segurança pública nos 2 governos, o que está sendo investido nesse momento deve chegar a 3 bilhões de reais. Então, fundamental, integração e investimento. A inteligência, trabalhando com inteligência, se mapeou o crime, Jairo. 74% dos homicídios, 75% ocorriam em 23 municípios do Rio Grande do Sul. Esses mesmos 23 municípios eram responsáveis por 90% do roubo de veículo, eram responsáveis por 88% do roubo a pedestre. O que nós tínhamos que fazer? Num primeiro momento, colocar esforços nesses 23 municípios, pois eu reduzia o todo. E assim foi feito, desta forma foi feito, com uma governança estabelecida, reunindo o Judiciário, o Ministério Público, todos aqueles
que operam a segurança pública, né? O judiciário é um poder, e nós respeitamos, o Ministério Público é uma instituição autônoma, mas de uma certa forma operam a segurança pública, tem que estar na mesma mesa participando dessa discussão. Então essa governança do RS Seguro, que se reúne mensalmente em 4 instâncias, a última instância sempre presidida pelo governador do estado, ela é fundamental. E os resultados são esses que tu coloca aí. Quando nós assumimos o CLP, Centro de Liderança Pública, que tem um ranking do Brasil de várias áreas, o Rio Grande do Sul era o 9º em segurança pública. Eu entreguei o governo em 2022, o Rio Grande do Sul sendo o 5º, né? E no último ranking do CLP, do Centro de Liderança Pública, o Rio Grande do Sul já aparece em 3º. Grande avanço. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos aqueles que são estudiosos da área de segurança pública têm como o RS Seguro como o exemplo hoje de programa de segurança para o nosso Brasil. Então, sem dúvida alguma, me parece que nós fizemos o dever de casa com relação a isso. E, por fim, aqui, para falar de segurança, também eu quero reconhecer o amadurecimento institucional. As nossas instituições nunca seguiram um plano de um governo na área de segurança pública. Eu posso dizer isso porque eu fui policial a vida toda, né? E esse amadurecimento institucional fez com que, pela primeira vez, isso acontecesse, e hoje todos estão imbuídos que tem que haver um programa, tem que haver essa centralidade, tem que haver essa integração. Da mesma forma, os servidores, os operadores da ponta, Jairo. Passamos 57 meses pagando salários atrasados, pagando em 3, 4 parcelas. Mesmo assim, todos eles com muita abnegação, combatendo o crime, fazendo o seu trabalho. Então se deve muito também aos homens e mulheres que operam na segurança pública do nosso estado. Governador, nós estamos fechando aqui, mas 2 questões que eu queria trazer para o senhor. Depois uma pergunta final. O governador Eduardo Leite, na minha opinião, é o político que mais prestígio tem no Brasil, depois de Getúlio, João Goulart e Leonel Brizola. Sem dúvida ele alcançou e vai alcançar, porque ele, sem dúvida, tem um grande potencial, é jovem e já conquistou o coração, né, dos brasileiros. Tanto que, na última pesquisa, ele mostra, né, já a presença eleitoral dele. Mas como é que é esse outro lado? Porque o senhor foi um vice leal, o senhor foi um parceiro na campanha, um parceiro no governo, esteve ao lado dele. Como é que é o gestor Eduardo Leite, primeira questão? E segundo, o senhor acha que há espaço para o Brasil, como um nome como Eduardo Leite, que é um homem de centro, tem uma visão progressista, né? É uma pessoa que é uma nova geração, que representa essa nova geração. Há espaço hoje, porque o Brasil vive essa polarização? Eu vejo assim, vou começar respondendo pelo início, como sempre, né? O Eduardo é um cara excepcional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Eu tenho grandes admirações por grandes homens e mulheres que passaram, seja no estado, seja no Brasil, mas o Eduardo, me desculpem todos, mas o Eduardo é diferenciado. Seja pela sua juventude, pelo seu preparo, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência. Se eu começar aqui a explanar todas as qualidades que eu vejo que o Eduardo tem, eu vou levar o dia todo aqui conversando contigo. Então, efetivamente, o Eduardo vou utilizar uma expressão da linguagem popular, é fora da curva. É fora da curva. Dito isso, eu vejo, e aí, claro, que eu sei que eu tenho um pouco da visão de quem esteve ao lado dele durante 4 anos e direto ou indiretamente continua ao lado dele. Ele é o homem que o Brasil precisa. Esse é o perfil que nós precisamos. Jairo, tu conhece a minha história, e a minha história política ela é bem mais curta do que a minha história pública, especialmente da segurança pública, mas eu sou um homem que eu vejo que nós temos que respeitar a esquerda e respeitar a direita, mas não podemos grenalizar tudo. Nós temos tantos temas importantes e ficam nessa grenalização. Então nós precisamos de alguém com o tamanho, eu diria assim, do Eduardo, com a técnica do Eduardo, com a cabeça do Eduardo, para botar a bola no meio de campo e dizer, para aí pessoal, vamos começar do zero,
vamos retomar, as ações para o Brasil são importantes dessa forma. Então eu vejo, sim, com muito otimismo, que nós temos espaço para que a figura, ou figuras que nem o Eduardo, possam crescer neste momento aí dessa polarização quase maluca, como se diz, né? Vejo com muito bons olhos isso. E tu traz uma coisa que é lógica. O Eduardo tem 40 anos de idade, então tem muito tempo ainda. Eu acho que a curto tempo talvez já se consiga provar isso aí. Essa última pesquisa divulgada há poucos dias atrás, o Eduardo já começa a aparecer no cenário, mas para mim o dado mais importante é o percentual de desconhecimento. 53, 55% dos pesquisados não conhecem o Eduardo. E mesmo assim, ele pontuou na maneira como pontuou. Ou seja, no momento que se tornar mais conhecido, com certeza essa pontuação dele, o capital dele vai crescer muito, o capital eleitoral, como a gente costuma dizer. Então, vejo com bons olhos e vejo que tem condição, sim, para crescer. Governador, para a gente fechar, o senhor, de março de 22 até dezembro, o senhor assumiu o governo do Estado, governador de todos os gaúchos. Grandes nomes passaram, né, pelo governo do Estado, né, desde Júlio de Castilho, Borges Medeiros, Brizola, né, e agora recentemente Simon, Colares, Olívio, Ieda, enfim, Tarso Genro, José Ivo Sartori, enfim, grandes nomes. Qual é o legado que o senhor, né, se orgulha desse período que o senhor esteve? Primeiro como vice-governador, depois como governador do Rio Grande. O maior legado, né, desse primeiro governo nosso, e eu digo governo nosso, Jair, é importante me dar essa oportunidade também, né? O governador Eduardo sai em 31 de março de 2022, vai tentar concorrer a presidente da República, eu assumo o governo, vou tocar o governo, sou o candidato natural à reeleição como governador. Verdade. Aí, conversando, o Eduardo e eu, a questão nacional se fecha, não é o momento, e nós temos a questão no Rio Grande do Sul. Aí, de comum acordo, conversando eu e o Eduardo, o que eu digo ao Eduardo? Eduardo, o importante é o projeto. A este projeto tem que ser dado seguimento. Não importa se tu esteja na cabeça, eu esteja na cabeça, mas a este projeto tem que dar seguimento a ele. E foi o que nós fizemos. No momento, as pesquisas demonstravam que o Eduardo era mais conhecido do que o delegado Ranolfo. Então, Eduardo, tu vai concorrer à reeleição, eu vou ficar aqui governando o Estado, findando esse nosso mandato e, dentro do possível, né, de forma republicana, trabalhando para que a gente consiga repetir, dar seguimento a esse projeto. E foi o que nós fizemos. Então, vários são os legados. O da segurança pública é um deles. Está posto aí e começa a se colher frutos muito bons já no segundo mandato, no primeiro mandato, enfim, segundo mandato. A questão da gestão fiscal. Jair, nós entramos no governo com os salários atrasados, nós entramos no governo com dívidas na área da saúde, com prefeituras, né, e com a área da saúde que superavam 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós tivemos a pandemia da Covid em meio ao governo. Tudo isso nós conseguimos retomar a possibilidade de crescimento do Estado, colocamos os salários em dia, pagamos todas as contas, enfim, saiu do ponto de vista fiscal, a gestão fiscal foi fundamental. Nada se faz se não tiver gestão fiscal. Nós lançamos ainda em 2021 o projeto Avançar, foram mais de 6,5 bilhões de reais de investimento. Os municípios nunca receberam tanta verba do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o grande legado, né, que me parece que a gente deixa. Eu, como governador, como vice-governador, e governando sempre ao lado do governador, e mais com a consciência, o governador é o governador, o vice vai fazer o seu papel de vice. É assim que tem que ser, né? E quando assumi o governo do Estado, eu quero aqui dizer a todos que foi o maior orgulho da minha vida, ser governador do Estado em que eu nasci. Então, isso para mim foi fundamental. Cada decisão que a gente toma como governador, Jair, isso reflete na vida de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Então eu tenho certeza de que o tempo em que fiquei, os 39 meses que fiquei como
vice-governador, desempenhei meu papel, cumulando com a Secretaria de Segurança Pública, e os 9 meses, né, que é o prazo de uma gestação, também cumpri o meu dever com muito afinco, com muita dedicação como governador e, com certeza, ajudei a reeleger o primeiro governador do período chamado democratização, né? Quebrou um tabu. Quebrando um tabu. É o Estado do Rio Grande do Sul não fazia isso, né? E, enfim, então foram todas as ações que nos levaram a renovar esse projeto que se iniciou lá em 2019. Então, eu tenho certeza disso, como tenho certeza, tu citou vários nomes, eu vou citar alguns, Sartori, Colares, né? O Tarso Genro, o Pedro Simon, enfim, o Leonel de Moura Brizola, cada um, eu tenho certeza, Ieda Cruz, cada um fez o melhor, com muita dedicação, que podia fazer naquele seu tempo. E foi dessa forma que eu fui governador 9 meses. Então saio também aí com relação a isso com consciência tranquila. Agradecer a presença, participação do nosso sempre governador, presidente do BRDE, Ranulfo Vieira Júnior. Não deixe de acompanhar nas redes sociais o nosso podcast Centro do Debate. A gente volta na próxima semana. Até lá.